Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a planilha de cálculos Excel. O Excel é um aplicativo desenvolvido pela Microsoft e faz parte do pacote Office. É bastante utilizado por pessoas que trabalham com planilhas de cálculos. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre o ambiente da planilha eletrônica Excel. Vamos falar sobre as guias de comando, a área da planilha e a barra de fórmulas. Quando abrimos o Excel, nós temos essa visualização de uma área de trabalho toda quadriculada, um pouco diferente daquela que conhecemos no Word, por exemplo. Então, essa é a nossa planilha. Veja que uma planilha é composta por colunas e por linhas, e que cada encontro de coluna com uma linha forma uma célula. Esses retângulos compõem toda a planilha, são as células. Por exemplo, essa célula é chamada de C4. Por que ela é chamada de C4? Porque ela está na coluna C e na linha 4. Perceba que quando eu seleciono uma célula, eu já tenho aqui na caixa o nome, o endereço que corresponde à coluna e a linha selecionada. Da mesma forma, eu posso observar a mudança no endereço da célula quando eu navego por toda a área da planilha. Mas por que é tão importante que cada célula tenha um nome e uma referência? Porque, como nós vimos, a planilha é formada por muitas células e por isso é necessário que se faça referência, ou seja, que se dê um nome a cada célula a fim de identificá-las para que, quando for feito um cálculo, por exemplo, saibamos onde deve ser buscado um determinado valor. Por exemplo, eu quero pegar o valor da despesa total de uma planilha que está na célula C26. Então, como é que eu faço para buscar esse valor nessa célula? É simples, apenas referenciando o endereço dessa célula. Como podemos ver, a nossa planilha é composta por várias colunas e por várias linhas. Para que se possa navegar de linha em linha, apertamos o Enter ou navegamos pelas setinhas do teclado. Agora, se eu quiser navegar até a última linha da planilha, eu devo apertar, então, a tecla Ctrl, seguida da setinha para baixo do teclado, chegando até a última linha da planilha, como nós podemos observar. Para voltar no topo da planilha, seleciono simultaneamente as teclas Ctrl mais a setinha para cima. Da mesma forma, para navegar até a última coluna da planilha, seleciono a tecla Ctrl e a setinha para a direita, simultaneamente. E se eu quiser voltar para a primeira coluna da planilha, seleciono o Ctrl e a setinha para a esquerda, também simultaneamente, ok? Percebam, então, que as colunas da planilha são compostas por uma sequência de letras do alfabeto, fazendo uma combinação dessas letras até a última coluna. Veja, quando abrimos um documento no Excel, estamos abrindo uma pasta composta por várias planilhas. Se nós olharmos no rodapé desse documento que eu tenho aqui, eu vou ter a planilha 1, a planilha 2, a planilha 3 e assim por diante. Se eu quiser inserir outras planilhas, eu apenas clico no ícone Inserir planilhas e eu vou adicionando quantas planilhas forem necessárias para o meu documento. Vamos supor, então, que esse documento que eu abri, essa pasta, seja um conjunto de planilhas dos meses de janeiro, fevereiro e março. Então, eu posso escrever aqui que esse documento é uma planilha de controle de despesas do mês de janeiro. Então, eu vou escrever aqui controle de despesas do mês de janeiro. E aqui eu vou renomear essa planilha para ficar mais fácil de ser identificada. Assim, ao invés de ficar escrito Plan 1, eu clico duas vezes com o botão esquerdo do mouse e escrevo um novo nome, ou ainda eu seleciono Renomear, clicando com o botão direito do mouse. Vou escrever então que essa planilha é do mês de janeiro.
Da mesma forma, eu posso dizer que essa planilha é a planilha de despesas do mês de fevereiro. Então, ao invés de Plan 2, eu vou chamar de fevereiro para ficar mais fácil de identificar. E aqui na Plan 3, eu vou dizer então que essa planilha é a planilha do mês de março. Então, vamos fazer de novo aqui que não pegou a seleção, Ctrl+C, Ctrl+V, pronto, planilha de controle de despesas do mês de março. Ok. E ao invés de Plan 3, vou renomear para março. Eu vou excluir as planilhas que eu não quero, clicando com o botão direito, excluir. Muito bem, agora eu fico com 3 planilhas. As planilhas de janeiro, fevereiro e março. Agora eu vou salvar a minha pasta com o nome Controle de Despesas do Trimestre, porque eu tenho aqui as despesas dos 3 meses, ok? Então, Controle de Despesas do Trimestre. Nós vamos agora nos atentar mais a respeito dos nomes das células, como elas são localizadas, como fazemos referência a elas, já que nós aprendemos que as planilhas do Excel são compostas por muitas células. Então vamos lá. Como já foi dito nessa aula, o Excel trabalha com um sistema de células. Essas células são compostas por linhas e por colunas. Também já vimos que o nome dessa célula fica exatamente na caixa de nome. Nós já vimos isso também. Muito bem. Agora, se eu tiver a necessidade de ter uma área toda marcada com o mesmo nome, representando uma seleção de células, eu devo seguir os seguintes passos. Veja, eu simplesmente seleciono a área, o espaço que eu desejo marcar, venho aqui na caixa de nome e digito um nome para esse intervalo de células. Então, por exemplo, suponhamos que eu queira chamar esse intervalo de célula da B5 até a célula F11 de tabela. Pronto, eu digito e pressiono a tecla Enter e esse espaço já fica renomeado. Se eu vier aqui na caixa de nome e selecionar tabela, automaticamente já é apresentado na tela a seleção de B5 e F11 que foi definida como tabela. Da mesma forma, eu posso trocar o nome de uma célula. Por exemplo, se eu quiser chamar a célula A2 de título, porque ela contém o título da minha planilha, eu devo selecionar a célula referente à coluna A, linha 2, e escrever na caixa de nome a palavra título. Veja que agora essa célula não se chama mais A2, e sim título. Outro recurso importante que temos no Excel é a barra de fórmula. Veja, quando eu digito um texto em uma célula, o conteúdo digitado aparece aqui, na barra de fórmula. Clicando nesse botão, eu posso inserir meu texto. Esse ícone tem a mesma função da tecla Enter. Veja também que aqui temos um botão de Inserir Fórmulas, que contém todas as fórmulas disponíveis do Excel. As que aparecem nesse quadro são as mais recentes, mas esse é assunto para uma próxima aula. Assim finalizamos essa aula sobre o layout da planilha Excel e convidamos a todos para assistirem às próximas aulas, a fim de aprender mais sobre os recursos que esse aplicativo oferece. Um abraço e até a próxima!